Eu não sei se vocês conhecem muito do seguro-acidente de trabalho, tá? Alguns falam assim, é o antigo seguro-acidente de trabalho. Quem é da parte jurídica, como o Silomar, que já advogou bastante, né, Silomar? Para mim, não é o antigo seguro-acidente de trabalho, ainda é seguro-acidente de trabalho, porque lá no artigo 7 da Constituição Federal é chamado de seguro-acidente de trabalho. E aí depois tem a lei regulamentar, né, que vem a lei 8.212, e o decreto também que vem regulamentando, né, mas assim, a principal lei, que é a Constituição Federal, as demais são infraconstitucionais, ela ainda chama de seguro-acidente de trabalho. E aí, quando vem essa base legal aqui, né, a lei, GILRAT é grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho. É um nome grande danado para atribuir 1, 2 ou 3% na alíquota, né, do CNPJ. E cada CNPJ 14 dígitos. O FAP, ele vai multiplicar a primeira alíquota, que é a alíquota do GILRAT, tá bom? Então, assim, muitas empresas não olham para o GILRAT, né? Então, elas não fazem a mínima ideia do que é GILRAT. Eu não sei se vocês, né, já ouviram falar, mas eu sempre gosto de dar exemplos, porque fica mais fácil de assimilar. E eu sempre gosto de dar esse exemplo porque eu conversei, né, com esse senhor, que eu não lembro o nome dele, mas ele tinha uma cerâmica aqui na prefeitura, não, né? Tem uma cerâmica aqui no município de Entre Rios, no Paraná. E eu estava no evento do Sebrae conversando com ele, e daí ele falou assim, Cleiton, eu tenho uma cerâmica, eu tinha 98 funcionários, só que eu estava tendo problema de mão de obra, que é um problema, acho que quase que em escala nacional hoje, mão de obra, qualidade e tudo mais. Ele falou assim, eu investi e automatizei 100% do meu processo. Hoje eu tenho 8 pessoas só na produção. O resto é administrativo, vendas comercial e por aí vai. Então, eu falei, imagina, ele saiu de 98 para 8. Eu estava indo para Ponta Grossa palestrar faz 15 dias e eu passei por uma cidade aqui que chama Prudentópolis, também conhecida como Terra das Cerâmicas, porque eu passei por umas 10 e nem era uma cidade tão grande assim. E eu vi muitas cerâmicas que o processo era manual, estava visível assim, né, que o processo era manual. E na hora eu lembrei do senhorzinho e já fiz essa analogia aqui, né, porque assim, pensando nas duas situações, né, que é o RAT, atividade, nesse caso, qual que é a diferença? Então as empresas confundem muito a atividade principal do CNPJ, que é aquele QNAI que está lá no cartão CNPJ da empresa, né, expedido lá na Receita Federal, com a atividade preponderante do CNPJ para fins de pagamento do seguro social. São QNAIs e atribuições diferentes, tá? Então, para que serve o QNAI que vai no cartão CNPJ? Para fins de compra de insumos e venda e ser tributado no produto. Então, os dois são tributados da mesma forma, enquanto compra de insumos e venda de tijolos. Mas e para então para o seguro social, né? Aí é outra visão, né? Porque o que é atividade preponderante? Então, é como se o Instituto Nacional de Seguro Social fosse, não, né? Ele é uma seguradora estatal. E assim como esses seguros que a gente paga de carro, por exemplo, né? Ele tem diversos fatores que acabam elevando, né, a alíquota que você vai pagar. Então, quem já fez seguro de carro aí sabe que, né, dependendo da idade, se é solteiro ou se não é, né, a zona da cidade que mora, índice de furto, tudo isso a seguradora leva em consideração para você ter um preço do seguro. E já aqui, quando a gente fala em seguradora estatal, então, do INSS, o que eles levam em consideração? Tá? O índice de pessoas, né? Então, a atividade preponderante é o maior número de trabalhadores segurados e avulsos no CNPJ. E qual CNPJ? Todos eles, matriz e filial, né? Nós temos que olhar um a um enquanto consultores e olhar dos últimos 5 anos. Porque quando nós falamos, então, né, em tributação previdenciária, nós temos que olhar os últimos 5 anos que ainda não estão prescritos. Porque pode ser, né, e ocorre assim, com frequência, que as empresas fizeram o autoquadramento delas errado, tá? Então, elas olharam para trás, né, elas ficaram lá somente com o CNPJ, criaram o CNPJ da matriz e depois foram criando filiais e simplesmente mantiveram o QNAI da matriz, né? Então, assim, por que isso acontece? Quem informa, né, quem faz esses lançamentos? É sempre os colegas da folha de pagamento, pessoal. E assim, se nós não temos esse conhecimento, você imagina o pessoal da folha de pagamento. Né? Não falando, estou falando mal dos colegas, mas assim, normalmente você tem um colega que é um gerente lá, né, de RH, que já estudou bastante, é quem coordena, aí você tem o coordenador, e quem está mesmo fazendo esses lançamentos lá na folha é uma pessoa que é assistente, auxiliar, né, de RH, que não tem tanta experiência assim. Então, vocês acham que a pessoa que está fazendo isso vai ter conhecimento de ficar analisando, interpretando qual que é o QNAI que ele vai lançar no evento S1005 do E-Social? Ela não vai saber,
né? E às vezes a pessoa que é gerente também não vai saber porque ninguém levou esse conhecimento até ela. Então, um dos nossos papéis é fazer essa conscientização com os colegas do RH, porque se eles não passarem informação, né, nós não conseguimos trabalhar com os dados, que é o que acontece hoje, né? O tributo chama seguro acidente do trabalho. Quem precisa fazer a gestão de doenças, afastamentos, acidentes relacionados ao trabalho é o setor de saúde ocupacional e segurança do trabalho. Porém, quem é detentor dos números e faz os lançamentos, que a empresa vai se pagar efetivamente o tributo, é a folha de pagamento. Esse é o maior gap que eu já vi na vida, né, de falta de integração, né, então, falta de uma gestão integrada, que acaba a empresa sendo lesada nos caixas. Mas o grande problema era o quê? Que como não tinha um software, agora nós temos, né, que pegava esses números da folha de pagamento, né, nós enxergávamos o número de acidentalidade, e aqui que é preponderante também, por exemplo. E aí eu faço esse caminho reverso, né, eu estou olhando com um olhar aqui de especialista, e agora eu estou enxergando o número, estou fazendo minha consultoria, e eu estou voltando com números para o tomador de decisão. Isso faz toda a diferença, né? Mesmo quem não é tão visual é auditivo, mas assim, os números falam por si só, né? Toda empresa, ela vive, né, para obter lucro, senão, né, não faz sentido, a empresa ela vai falir, e nós também não vamos ter emprego, né? Essa é a lógica. Aqui a Tassiana está perguntando da atividade especial para aposentadoria especial. Nesse caso, é para atividade preponderante. Sim, Tassi. Então, eu chamo você de Tassi, mas de costume, tá, Tassiana? Parece que somos íntimos, nem conversamos, mas é costume. Então, assim, a financiamento, vamos falar de aposentadoria especial. Eu sempre gosto de trabalhar os três elementos juntos, tá? Então, é muito comum, às vezes, eu ver colegas que têm consultoria, saúde e segurança do trabalho, eles falando só do FAI. FAI. Só que o FAI, a gente vai ver que ele é o menor do impacto dos tributos que o empresário tem. E ele além de tudo, é o único dos tributos que o empresário pode escolher correr o risco. Né? Correr o risco que ele corria, né? Agora ele já não está correndo mais, agora os caras estão correndo da Receita. Né? Porque o que acontece? Lá no artigo 195 da CLT, está descrito que quem é o profissional, ou quais os profissionais que podem elaborar o quê? O laudo técnico, né? No caso, somos nós, engenheiros de segurança do trabalho e médico do trabalho. Então, é por isso que ocorre, né, uma falta de recolhimento obrigatório das empresas, porque daí nós temos ou o médico ou o engenheiro de segurança, ele tem que fazer o laudo, né? Então alguém vai pegar esse laudo e fazer os lançamentos no e-social, e nós vamos subir e ter o evento S2240. E aí tem um grande gap, porque a maioria, né, dos profissionais, e aí de ambos os setores, né, segurança do trabalho e folha de pagamento, acha que para por aí, e não é assim. Então, o governo ele tem um outro evento que a folha de pagamento envia, que ele convalida o evento S2240, que é o evento S1200. Então, se você faz um LTCAT e coloca lá, por exemplo, um ruído tem um NEM acima de 85 decibéis, e você coloca um código 4 lá para recolher. Todo mundo deveria, a empresa deveria, lá no evento S1200, ela teria que estar recolhendo. E assim, a grande esmagadora maioria das vezes que eu vejo, não acontece isso. A empresa está com passivo milionário, né? Já vi isso muitas vezes. E a DCTF Web, ela tem, né, já por descrição, que é uma confissão de dívida. Então, essas palavrinhas são muito fortes. E o empresário, até hoje, ele achava que a Receita Federal não estava, né, olhando para isso. Eu sempre brinco, gente, nós temos o CPF. Você vai lá uma vez e faz uma declaração de imposto de renda. Nunca mais você vai parar de fazer declaração de imposto de renda. Né? Agora, você acha que se no CPF eles ficam monitorando dessa forma, vocês imaginem no CNPJ e o tanto de tributação que o governo recolhe. Uma vez eu lembro que eu estava no último ano da faculdade, da graduação, no ano de 2014, foi o primeiro ano que eu tive que declarar. E aí, em 2015, eu falei, não, vou me dedicar, né, o último ano da faculdade, a fazer o projeto, enfim. E aí eu peguei e não declarei. No ano de 2016, eu estava com restrição no meu CPF. Falei, mas como se o ano passado eu só trabalhei o mês de janeiro, né? Em fevereiro já me desliguei para me dedicar ao último ano de faculdade. Daí eu fui me informar e falou, não, depois que você declara uma vez, você tem que declarar todo ano, mesmo que você não atinja o valor mínimo para declaração. Falei, cara, pronto, não sabia disso não. Eu falei assim, agora se acontece isso no CPF, vocês imaginem no CNPJ, né? O grau de refinamento e monitoramento que a Receita tem. Então, tem um grande gap na aposentadoria especial nesses dois lançamentos ali, está sendo.
Então, eu não sei se vocês já fazem, né, essa comparação, mas eu particularmente, então o software hoje, ele faz ali, eu vou mostrar para vocês. Eu vou para lá mostrar a atividade preponderante, já vou aproveitar o gancho e mostrar o FAI também, tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Está correlacionada a informação da atividade especial que faz a diferença? Sim, ela está. Então, beleza. Também que você autorizou a chamar de taxa aqui, então, tudo certo. Ó, o FAI, como que ele funciona, tá? Então, se vocês estiverem com o software aí, não sei se estão com duas telas, tá? Mas aqui nós entramos, vocês vão ver que ele tem o RAT, né, o FAP, o FAI e a recuperação de crédito. Então, eu vou falar primeiro do FAI, porque ele é um pouco mais rápido. No módulo simulação, nós vamos encontrar aqui 15, 20 e 25 anos. Nesse material que eu enviei para vocês, alguém abriu o microfone? Não? Então, assim, nesse material que eu enviei para vocês, vocês vão ver esse documento aqui, ó. Esse documento, ele é o retorno S5011 da folha de pagamento. Esse documento, ele é riquíssimo em informação. Todas as informações que a gente precisa, né, que a NAI preponderante que a empresa está informando, a alíquota do RAT, FAP, está ali. Então, inclusive a aposentadoria especial, tá? Eu fiz um recorte, mas ele sai umas 3, 4 folhas, dependendo do tamanho de volume do CNPJ ali, então, de pessoas, enfim, informações, tá? Eu vou agora pegar a parte dele do FAI. Ó, então, aqui nós temos esse mesmo relatório. Esse relatório é do sistema de folha de pagamento do software Senior, tá? Então, tá aqui embaixo o link disponibilizado aqui. Eu fiz um print lá direto do site da Senior e adaptei os números. Então, esses números, né, não são um caso real de nenhuma empresa. É só para fazer simulação aqui. Então, qual que é a lógica do FAI aqui, ó? Esse evento que está aparecendo aqui, né, ó, a empresa aqui tinha R$200 mil em especial de 25 anos, e 25 mil especial de 20 anos nesse mês. Tá? Então, esse S5011, todos os meses, né, quando a folha de pagamento ela fecha os eventos que ela envia, ela consegue extrair o mês daquela competência. Então, nós temos, né, um S5011 para cada mês. Janeiro tem um, fevereiro tem outro, março tem outro e assim sucessivamente, certo? Então, o que significa esses 200 mil aqui? Quer dizer que a empresa pagou 200 mil? Não. 200 mil é o valor do salário base dos, né, profissionais que estão expostos ao agente de risco ensejador de aposentadoria especial. Então, o que isso quer dizer? Né? Por exemplo, se eu pego 200 mil aqui, né, só para vocês entenderem a lógica, eu vou abrir aqui a minha calculadora. Opa, está desse lado. Então, qual que é a lógica? Eu tenho ali que a empresa tem 200 mil de massa salarial de expostos. Se eu dividir esses 200 mil por 2 mil, que é um salário base, né, aceitável, pensando que seria ali, né, alguém da linha de produção, eu vou ter aí em torno de 100 pessoas expostas. Tá? Então, para ficar... Essa é a principal diferença quando nós falamos na massa, né, no volume salarial aqui, entre o FAI e o FAP, né, e o RAT. Porque lá no RAT e no FAP, nós vamos estar falando da massa salarial de todo o CNPJ, né, base no INSS. Quando nós estamos vendo aqui o que nós estamos tendo de informação do FAI, é o somatório do salário base no INSS dos expostos ao agente nocivo. Tá? Espero que tenha ficado bem claro, ninguém levantou a mão e não comentou aqui, eu vou prosseguindo. Então, o que o software faz, tá? Quando nós vemos aqui, e ressaltando, como é a informação da folha, esse número que vem aqui, ele só vem se a folha de pagamento estiver lançando o recolhimento no evento S1200. Se isso aqui estiver zerado, né, você pede para o cliente, me manda, né, o S5011, ou eles não vão nem saber o que é S5011. O retorno das informações consolidadas, né, do mês, também da folha de pagamento, né, aí eles vão te mandar o documento. Se você olhar aqui e estiver zerado, você fez um LTCAT para esse cliente e sabe que lá teve, por exemplo, 50 expostos, você já sabe que ele tem um passivo grande. Né? Basta agora a gente ir para o software e projetar o quanto que é esse passivo. Tá? Então, como que funciona isso? Então, como que está aqui na folha de pagamento, tá? Eu considero que isso é um custo, né? Porque provavelmente lá no 2240 foi lançado e aqui não. Então, eu coloco aqui, ó, 200 mil reais. E vou colocar aqui 25. Ô, Cleiton. Oi? Você consegue aumentar a sua tela, por gentileza? Tá bom. Melhorou? Melhorou. Tá. Então, aqui, né, eu coloquei aqui 25 mil, que é o que está lá, né, que foi informado na folha. Eu cliquei em aplicar base no software, simular.
né? O software vai me trazer aqui quais são os valores que esse CNPJ ele projetou de custo no ano com a aposentadoria especial. Então, ó, nós temos aqui, né, 156 mil com a aposentadoria especial de 25 anos e 29.250 com a aposentadoria especial de 20 anos. Somando, né, esses 100 expostos lá, então, né, eles tiveram um custo aí para a empresa, né, só na aposentadoria especial de R$200 mil, aproximadamente. Tá? Então, o que isso aqui quer me dizer? Gente, eu tenho 100 expostos. Qual que é a pergunta? Qual que é o agente? Será que é calor? Será que é vibração? Será que é ruído? Se é calor, né, será que se eu não mostrar para a empresa esse número, porque aí eu vou ter a questão da insalubridade ainda, né, do reflexo da insalubridade, que vai chegar aí facilmente a uns 250, 300 mil ano. Será que esses 300 mil ano, em tributos que eles estão pagando, não vale a pena investir na melhoria do ambiente?